Olá, oitavo ano, tudo bem? Então a gente vai para a continuação lá, né, da aulinha de geografia. A gente havia falado nas aulas anteriores a respeito da distribuição dos principais recursos naturais, né, do continente americano, do continente africano. A gente falou também a respeito da Guerra do Pacífico, né, o porquê dessa guerra na aula anterior, dos principais recursos minerais, né? Então agora a gente vai continuar falando sobre a economia de algumas regiões da África e por que que algumas regiões, tanto da África quanto da América, elas atraem tanto, vamos dizer, tanta perspectiva por exemplo, da China, né? Alguns territórios nacionais ou internacionais da América, eles têm passado por séculos de colonização, que a gente já sabe disso, né? A América, a África foi colonizada pelos europeus, então muitos e muitos séculos, né, viveram de colonização, né, dessa parte aqui, ó, da Europa, né, desse continente aqui, tanto a América do Norte, América Latina, América do Sul e países da África, do continente africano, passaram por muitos períodos de colonização, passaram por tráfico de escravos, né, por explorações, né? Ali onde o tráfico de escravos aconteceu nessa região aqui, ó, né? Na região do Oceano Atlântico, muita parte ou muita parte dessa mão de obra aí foram retirados dessa região aqui e mandados a princípio para a Europa e depois da Europa para a América, né? Então a gente pode perceber que olhando nesse mapa aí, que é o mapa da América, né, a gente vai ver que muitas ferrovias, né, foram sendo instaladas em regiões após, né, o período de colonização, para que produtos, né, e mão de obra que estavam acontecendo nessa região, que estavam intensificando nessa região, pudesse se deslocar de uma região para outra, né? Então, ao longo do século XX, a gente pode perceber que uma das marcas, vamos dizer, uma das coisas muito presentes, né, no território, foram deixadas pelo colonialismo, né, pela colonização, tá? E o que aconteceu, vamos dizer assim, durante muito tempo, durante o século XIX e XX, né, a gente considera padrões, vamos dizer assim, distintos quanto à densidade dessas rotas, né? Por que eles faziam essas rotas, nesse caso aí, ferroviárias, né? Porque tanto os Estados Unidos quanto o Canadá, eles trocavam muita mercadoria, tá? Então a gente pode perceber que as rotas comerciais dos Estados Unidos e do Canadá, elas eram no início do século XX, final do século XIX, elas eram internamente, né? Então as trocas comerciais deles eram feitas entre eles aqui, ó, tá? Entre o México, os Estados Unidos, Canadá, então as rotas eram internas, não eram rotas com destino de exportação. Já na região da América do Sul, aqui a gente pode perceber que essas rotas, elas eram feitas, vamos dizer, as ferrovias, né? Elas eram mais aqui no litoral. Para quê? Para que produtos, né, houvessem uma facilidade, vamos dizer assim, de exportar, né, de levar pelo oceano para outras regiões. Da África também. A gente pode perceber que muitos recursos da África, muitos produtos da África também eram retirados e levados para a Europa e para outras regiões. Então, as ferrovias, elas eram mais próximas ao litoral, ou seja, elas faziam, chegavam, né, ao litoral, tá? Então, a gente pode perceber que depois, lá pelo século XXI, os Estados Unidos, eles seguem como potência, uma grande potência, e lidera, né, o continente americano por muito tempo, juntamente com a Europa, né? Durante muito tempo, os Estados Unidos e a Europa, eles ficaram sendo como grandes potências mundiais. Hoje em dia, vamos dizer, essa supremacia dos Estados Unidos, né, e do continente europeu não é tão marcante mais. Por quê? Porque a China, né, ela está, vamos dizer assim, se desenvolvendo
economicamente muito rápido, né? Ela está mostrando, buscando ou mostrando, vamos dizer assim, um interesse nos outros continentes, né? Vamos dizer, numa aceleração de planos muito rápido, tá? Então, nesse texto aqui que vocês vão ler depois, ó, a África, a China busca mais que matéria-prima. Então, o que a China quer? A China quer adentrar, né, nos continentes e, vamos dizer assim, comprar, vamos dizer, produtos com muito mais intensidade, né? A gente pode ver aqui, ó, a África é o lugar em que a China mais investe. Por quê? Porque ela estando lá dentro, investindo, ela vai retirar muitos recursos, né, daquela região ali. E por que isso? Ó, há muito tempo os Estados Unidos, né, e muitas potências europeias eram parceiros comerciais africanos, ou seja, eles eram os maiores parceiros comerciais africanos durante muito tempo. Então, após lá o período de colonização, né, de independência desses países que eram colônias da Europa, durante muito tempo, né, os Estados Unidos e a Europa dominavam, vamos dizer assim, as importações de produtos dessas regiões, da América e da África. Só que como a China, né, busca muita matéria-prima, muitos recursos, hoje em dia já não é tão, né, já não é, vamos dizer assim, esse império dos Estados Unidos e dos europeus já não é tão viável, né? Por exemplo, em 2016, né, foi inaugurada a ferrovia entre a Etiópia, né, e Djibouti, que foram construções chinesas, né, que foram empresas chinesas que foram aqui para a região aqui construir ferrovias para que produtos, né, africanos pudessem ser levados até os portos para ir em direção à Ásia, né? Então, hoje em dia, a China ela está presente tanto no continente americano quanto no continente africano e buscando cada vez mais expansão, né? Buscando cada vez mais espaço. Por quê? Daí a gente vai ver lá, ó, nesse segundo textinho, que a China ela acelera um plano de expansão no Brasil e na América Latina. Por quê? Porque com a entrada, por exemplo, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele acelerou o plano, né, da China que estava em andamento. A China, quer dizer, acelerou o plano. Por quê? Porque o presidente dos Estados Unidos ele começou a colocar medidas protecionistas. O que quer dizer medidas protecionistas? Não deixar produtos, fazer com que os produtos que fossem para a China fossem com valores maiores. Ele colocou barreiras, vamos dizer assim, né, para a comercialização com a China. E o que a China fez então? Ela começou a investir na América Latina e na África, né? Então, muitas empresas da América Latina, né, consequentemente do Brasil e da África, elas foram compradas e tem muitos sócios hoje em dia chineses. Por quê? Porque eles querem investir nessa região, né? Eles querem retirar a supremacia dos países europeus e dos Estados Unidos, né? Com base nesses continentes, no continente africano e no continente americano, né? Que antigamente, né, quer dizer, por muito tempo ficou como fortemente os Estados Unidos e países europeus como, vamos dizer, supremos, né? As importações, exportações eram, vamos dizer assim, decorrentes para esses países. Então, hoje em dia, a China, ela está querendo quebrar, né, acabar com essa supremacia dos Estados Unidos e dos países europeus em relação ao continente africano e americano, tá? Aí a gente vai ver lá, ó, que a China ela acelera o plano de expansão, né, que a gente acabou de falar, e vocês lendo esses textos, vocês vão perceber, né, os desenvolvimentos, por que a China está querendo toda essa riqueza que existe nos países, né, americanos e africanos, porque ela quer cada vez crescer mais e dominar o que antes era, vamos dizer assim, um campo mais voltado dos Estados Unidos, né, dos países europeus. A gente vai ver também
que nesses países, por exemplo, Equador, né, Venezuela, que são exportadores fortes, né, de petróleo para os outros países, né, que estão presentes na América, países do norte ali da África também, que são muito fortes exportadores de petróleo, né? Então a China, ela quer, vamos dizer, quebrar, né, essa barreira que antes era, vamos dizer assim, mais os Estados Unidos e de países europeus, né? Então a gente pode perceber que a China, ela quer estabelecer, né, muitas relações comerciais, ela quer ter influência política sobre esses continentes, né, econômicas, claro, né, a maior parte, elas querem relações econômicas, e a relação que, vamos dizer assim, que antes era exclusivamente, né, dos Estados Unidos, hoje em dia, com todas as medidas protecionistas que o Donald Trump colocou, né, em decorrência de ações comerciais, hoje em dia está muito, vamos dizer assim, muito viável e muito mais fácil a China entrar, né, em países americanos, em países africanos, e conseguir sim instalar empresas, comprar, ser associadas a muitas empresas americanas, e com isso, vamos dizer, quebrar toda essa supremacia, né, que antes era dos Estados Unidos e de países europeus. Aí a gente pode ver assim, ó, a economia, né, dos grandes exportadores de petróleo, tanto da América quanto da África, é muito vulnerável. O que quer dizer vulnerável? Porque o preço do petróleo, ele varia muito. Então, quando o petróleo, né, esses países que eu acabei de dizer para vocês lá, por exemplo, Equador, Venezuela, né, no caso da América e do norte da África lá, quando o preço do petróleo no mercado mundial está um preço elevado, né, essas economias, elas estão mantidas elevadas, né? Quando esse preço abaixa, essa economia tem uma queda. Então a economia, vamos dizer assim, né, falando de petróleo exclusivamente, tanto da América quanto da África, é muito vulnerável, né? Então a China, ela quer, vamos dizer assim, contatos comerciais com esses países, com esses exportadores de petróleo. Por quê? Porque ela sabe da vulnerabilidade que existe, né, quando a gente fala em exportação e importação desse produto, do petróleo, né? Porque o petróleo nada mais é que um commodity. O que é commodity? É um produto bruto, né? Que o preço dele é um preço mundial, né? É um preço que ele varia mundialmente, tá? A gente viu também a respeito lá de, se a gente for voltar lá na apostila, nas páginas 34, tá? A gente vai ver um textinho lá falando sobre a maldição de recursos, né? Por quê? Justamente por isso, né? A maldição de recursos na África, por exemplo. Porque muitos países, né, países ricos em recursos naturais, eles acabam tendo muito prejuízo, né, econômico, por causa disso aí mesmo, por causa da exploração, né, desses recursos. Muitas vezes esses recursos são muito explorados e concentrados em um setor apenas, né, causando a dependência, e com essa dependência também uma corrupção muito forte, tá? Então, a respeito do que a gente falou, né, sobre a China, né, e a expansão que ela quer, né, está tendo e está querendo cada vez aumentar mais sobre o continente africano e americano, a gente vai responder, né, depois na próxima aula, a página 37, tá, com relação a isso que a gente acabou de falar, a respeito da China e dos continentes lá, né, do processo que ela está entrando em esses continentes e tentando acabar com a supremacia dos Estados Unidos e de países europeus, ok? Então, até uma próxima aulinha.